Vocês estão preparados para a parte 2? No episódio de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre Malta, visitar a sua capital Valetta comigo, conhecer algumas cafeterias famosas por Valetta e provar uma das comidas bem típicas de lá chamada pastilha e conhecer um pouco do Festival das Noites Brancas que eu tive a sorte de pegar assim logo que eu cheguei. Oi vlog, tudo bom? Meu nome é Lara, muito prazer. Essa aqui vai ser a parte 2 do que eu tô chamando de A Saga de Malta, que é uma série de vídeos que eu decidi compartilhar um pouco sobre a minha viagem de intercâmbio pra Malta. Você viu o vídeo anterior? Você viu que eu finalmente, depois de mais de 24 horas viajando, consegui chegar em Malta. Se você quer saber os perrengues que eu passei do Brasil até chegar em Malta, assiste lá o primeiro vídeo que tá bem legal. Deixa até um videozinho aparecendo que foi gravado no celular do meu tio quando ele me recebeu, como que eu cheguei, pra vocês terem uma noção. Mas eu tava cansadíssima. Depois de muita espera, eu finalmente cheguei em Malta. E, gente, que sonho. Mas a verdade é que, assim, eu cheguei, aí eu capotei. Porque eu cheguei meia-noite, assim, cansada, só comi e fui dormir, porque meu fuso tava bagunçado, era 5 horas a mais, se eu não me engano. Ter ido dormir só no dia seguinte que eu fui realmente explorar a cidade. Então, nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre Valetta. Tava tendo um festival das Noites Brancas que eu dei a sorte de chegar perto da data, que tinha várias coisas legais. E eu, antes de tudo, também eu quero falar um pouco sobre Malta pra vocês, contar um pouco sobre esse país. Malta é um arquipélago que fica na região do Mediterrâneo, possui mais de 430 mil habitantes, mais ou menos do tamanho de Belo Horizonte. E por mais que ele tenha tido a sua independência recente, ele era colônia britânica e foi ter sua independência só em 64, tem mais de 7 mil anos de história e foi reconhecido como parte da União Europeia em 2004, como língua oficial o maltês e o inglês. E a moeda usada lá é o euro. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi tentar aprender a como andar lá em Malta, né? Eu tava numa região que era um pouco mais afastada da cidade de Valetta. Lá são várias cidades, assim, várias regiões. E aí o meu tio me pegou no aeroporto, mas logo depois eu me virei com o Google Maps. Quando eu cheguei lá, eu falei, vou explorar aqui, vou aprender a andar. Então uma dica é baixa o Google Maps e baixa também o aplicativo do próprio companhia de ônibus lá, que é essa daqui, ó, se chama Thalija. Assim que eu cheguei, não tinha esse cartão. Eu já fui pegar, foi no aeroporto mesmo, tem alguns lugares que você consegue comprar esse aqui, que é como se fosse um pré-pago de ônibus, né? E aí esse aqui eu fiz depois, mas foi porque eu fui fazer intercâmbio e tem que conferir as regras do país, mas assim, ainda estão as mesmas. Na época, se você fizesse no mínimo 3 meses de intercâmbio, que foi o tempo que eu fiquei, você conseguiria fazer um cartão de estudante. Aí foi esse aqui meu cartão de estudante. E aí eu consegui andar de graça lá depois, mas ele demorou pra chegar. Mas enfim, vamos mostrar um pouco de como é que é o ônibus por dentro. E, gente, quando eu andei o primeiro dia, eu achei ótimo. Eu achei lindo, era limpo, era fresquinho, porque Malta faz muito calor, principalmente perto do verão. Só que assim, depois que eu fui andando, não vai achando que é assim. Também enche pra cacete, também tem ônibus que você tem que ficar em pé. Tinha dia que eu ia pra escola e ficar o trajeto inteiro em pé no ônibus, que o ônibus enchia. Lá também tem engarrafamento. Também o ônibus atrasa, às vezes não é pontual, às vezes ele não passa na hora que ele tem que passar, então todos esses perrengues de ônibus também acontecem. A primeira vez que eu saí para conhecer Malta, eu decidi visitar a cidade de Valetta, que é a capital de Malta. Ela foi fundada no século XVI por uma ordem de cavaleiros da época das Cruzadas. Essa cidade ela se tornou patrimônio da Unesco. E só lá, pra vocês terem uma noção, tem mais de 20 igrejas. E eu tive a sorte de chegar num dia que estava tendo um festival super famoso e super legal, chamado Noites Brancas. E aí hoje eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês como é que foi esse dia e como é que foi esse festival. Que se inclusive você estiver lá nessa época, eu super recomendo que você vá. Aí vocês estão vendo, tava tendo uma cantora de ópera. Depois a gente foi visitar um museu, que se eu não me engano, tinha algumas obras sobre arquitetura e também fotografias e muitas coisas legais. O museu era enorme, a entrada era gratuita eu acho que é por causa do festival. Então vários museus estavam gratuitos para a entrada e tem vários museus legais lá, não é só isso, lá por Valetta. Dá para você ver bastante coisa. Uma coisa que me pegou demais foi essa exposição de fotografia que mostrava Malta, assim, no início. É um país que tem mais de 7 mil anos, né, gente? Não tem foto de 7 mil anos atrás, obviamente, mas tem foto de tempos atrás. E é muito legal ver essa mudança e ver algumas fotos em preto e branco. Elas eram feitas nessa máquina aí. Tá vendo, gente? Não era com celular. Olha que doideira. Como é que as coisas mudam. E muito legal ver um pouco mais da cultura.
E depois da exposição a gente foi andar pelo centro de Valetta, que ficou sendo a minha cidade favorita de Malta. Lá é incrível, gente. E é muito engraçado que por todas as regiões de Malta eles têm esse tom terroso, assim, sabe? Vou deixar com vocês com algumas imagens desse lugar, assim, que, nossa, é de tirar o fôlego. Olha isso. Inclusive nessa parte onde vocês estão vendo essas imagens, todo dia num horário específico eles disparam um canhão. É legal de ver. Uma curiosidade sobre Malta é que de vários lugares da ilha você consegue ver o mar. O mar ali tá bem presente assim no seu dia a dia, então é muito bonito. Você tá lá andando, você parar e admirar. E depois de bater um pouco de perna por Valetta, a minha amiga que estava sendo a minha guia, que é brasileira, que ela já morava lá há alguns anos, ela me levou para conhecer esse café que é bem famoso por lá. Se chama Sunday in Scotland. Acho que eu falei certo. Uma gracinha com um ambiente lindo e repleto de coisa gostosa para comer. Nossa, olha isso, gente. Ai, me dá água na boca só de olhar de novo. E aí sou eu toda felizinha, nem acreditando que tinha finalmente colocado o pé na Europa, depois de mais de 4 anos juntando dinheiro para ir até lá. Antes de falar um pouco mais sobre o festival para vocês, eu quero mostrar essa estátua de dinossauro que tem lá em Valetta, porque uma curiosidade é que vários filmes foram gravados lá, inclusive Jurassic World. O festival, gente, maravilhoso, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, várias bandas locais tocando, tinha ópera, teatro, tudo acontecendo ao mesmo tempo, então você tinha que andar pela cidade e ver que a atração fazia mais sentido pra você conhecer. Rolou de tudo um pouco, vou deixar vocês ouvindo pra vocês terem uma noção. Inclusive rolou até música brasileira, vocês acreditam? Encontrei esse grupo de brasileiros aí, inclusive tem muito brasileiro em Malta, tá? Já vou adiantando pra vocês. Tocando aquele sambinha no clima de carnaval. Também esse estilo de música que eu achei super diferentão. E além dessa fritação, eu conheci uma das cafeterias mais antigas de Malta, que é esse Café Cordina. A minha amiga levou a gente lá. E cara, que ambiente bonitinho, me lembrou um pouco vibes cafeteria Colombo. Filmei uma parte do cardápio para vocês terem uma noção de preço, do que vendia. Eu fui lá com o objetivo de comer isso que eu tô mostrando aí pra vocês. Se chama pastis, que é uma comida muito típica lá de Malta. A minha amiga falou que esse daí é um dos mais caros, custava €1, mas que valia a pena. Então a gente foi lá provar. Tá filmando? Tá filmando? Tá. Então a gente veio aqui no Café Cordina, que a minha amiga aqui trouxe brasileira maravilhosa. Não sei se vocês vão dar um vídeo direito, mas não, eu nem posso. Esse aqui é o pastis, que é um salgado daqui de pastis. Esse aqui é de ricota, que é um salgado local, e isso aqui é um caramelo com chocolate. Aí vamos provar pra ver se gosta. Lembra uma massa folhada. Bem legal. E esse aqui é um dos melhores, né? Esse é. É um dos melhores. É €1, é mais caro, mas é um dos mais gostosos. Vale a pena. Gente, bom. Ela vende muitas outras coisas gostosas. É um lugar que vale a pena conhecer se você for pra Malta. E no final do passeio teve a tour de voltar pra casa pela primeira vez sozinha. Gente, eu andando só nos bequinhos no breu essa hora. São 11 horas da noite aqui. Cara, ainda bem que a gente tá na Europa. Quase que eu perco o ônibus. Ai, doideira, vi a rua da minha casa já. Jesus. Essa tour de voltar pra casa foi muito engraçada, né? Hoje eu rio disso, mas na época eu fiquei com muito medo. Porque eu não sabia, mas passava tipo só 2 linhas de ônibus no máximo lá perto de onde eu morava. E aí o último ônibus passava 10 e pouca da noite. E eu cheguei em cima do horário desse ônibus, que eu não sabia. Porque eu fui lá isso depois. E aí eu falei, pronto, tenho risco de perder o ônibus. Porque lá em Malta, às vezes, o último ônibus não passa. Ou ele passa mais cedo, ele passa mais tarde. Não tem muito como você saber se já passou ou não. Às vezes as pessoas lá não sabem informar.
E eu fiquei com muito medo, mas eu consegui pegar esse ônibus. Eu achei que ia ter que gastar uma fortuna em Uber, porque lá o Uber é muito caro. E às vezes, se você for comparar, às vezes o Uber sai mais caro que uma passagem aérea de Ryanair, assim, eu não tô nem zoando. E aí, beleza, fui voltar pra minha casa sozinha pela primeira vez. E, cara, o caminho de volta, né, que eu tava vendo no Google Maps, passava por uma florestinha, assim, um breu, uns becos, um breu, ninguém na rua, um cenário que parecia que eu ia ser sequestrada a qualquer momento e ninguém ia saber. E aí eu tava, assim, ofegante. Aí eu cheguei em casa, assim, meu Deus. Mas depois eu me acostumei. E aquele bairro é super tranquilo. Depois eu fiz esse caminho várias vezes voltando à noite, mas mais tranquila, mas não tão tarde assim. Eu sempre tentava voltar mais cedo. Só teve uma vez que eu fui pra uma balada que eu voltei de Uber, porque realmente era de madrugada e não tinha ônibus. Mas é por isso que eu tava com esse medo todo. Eu tava assim, brasileiro, né? Você fica, meu Deus, você é assaltada, você é sequestrada, vai acontecer tudo. Mas deu tudo certo no final. No dia seguinte eu fui explorar a cidade onde eu morava, que eu achava que era bairro, mas descobri que lá tudo é dividido por cidade. Se chama Gargur. Eu não sei pronunciar direito, eu vou deixar escrito, mas o meu tio e minha prima me levaram pra ver uma vista linda de lá. A beautiful day. Beautiful day. Such a beautiful day. Muito bonita essa vista, né? É uma caminhadinha até lá, mas vale super a pena. Fica em Gargur, né? Na cidade que eu falei que eu morei pra vocês. Uma curiosidade sobre Malta é que lá tem mais de 300 igrejas, né, gente? É um país muito religioso. Então é muito comum você ver coisas que têm a ver com a religião, assim, pelo país. E com isso a gente vai finalizando o episódio 2 do vlog de Malta. No próximo vlog eu tenho muito mais coisas pra mostrar pra vocês. Eu gravei bastante coisa dessa viagem. Eu quero que vocês me deixem aqui no comentário se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu responda alguma coisa no próximo vídeo sobre o intercâmbio. E pedir pra vocês deixarem um like e se inscreverem no canal. Porque eu tenho um sonho muito grande que esse canal cresça e um dia, quem sabe, viver disso. E no próximo episódio eu vou levar vocês pra praia, bebê. A gente vai conhecer Blue Lagoon, um dos lugares mais lindos e com a água mais azul que eu já vi na minha vida. Vai ser muito legal, vou mostrar outras coisas também, outras praias pra vocês. Mas isso é só pra deixar um gostinho pro próximo episódio. Vejo vocês lá.